uma vida em que os meus filhos possam dizer assim: meu pai foi um exemplo de vida. E eu possa me alegrar dizendo assim: meus filhos são exemplos de vida. E o que é exemplo de vida? É andar bem arrumado, bem vestido, engomado, de gravata, apertar a mão, dar um boa tarde quando entrar, dar um boa tarde quando sair, desejar um dia abençoado. Não, isso são procedimentos de ética, de educação doméstica. Exemplo de vida está conectado e ligado e arraigado com caráter, com dignidade, com honra, com palavra. A Bíblia diz que a palavra do cristão é o seguidor de Cristo. Deve ser sim, sim, não, não. Eu não posso dizer a uma pessoa que está certo, que o negócio está fechado, e depois dizer, olha, mais, menos, menos. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, reflita, pense, calcule antes de você concluir o seu negócio. E quando Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, eu poderia citar aqui muitos textos para alimentar o seu coração. Mas, por exemplo, Abraão foi um seguidor íntegro de Deus. Por que Abraão foi um seguidor íntegro de Deus? Porque Abraão ouvia a voz do Senhor. Isso é muito importante. Naquela época, Deus se manifestava de forma audível. Havia um estrondo. Deus falava, a voz de Deus ecoava. Deus pode falar da mesma forma hoje porque Ele é Deus. Mas Ele se utiliza da palavra dEle, aquilo que Ele já deixou, para falar conosco. Então, como é que eu posso ser um seguidor de Jesus Cristo? Ouvindo a voz de Deus. Moisés era obediente à palavra de Deus. Moisés cumpria aquilo que Deus determinava para ele. Moisés se inclinava na presença de Deus. Moisés chorava na presença de Deus. Moisés foi um líder exemplar, se submeteu a todos os treinamentos que Deus permitiu para que ele depois pudesse peregrinar 40 anos no deserto com o povo de Deus. Então, seguidor de Cristo não é declarar que somos cristãos evangélicos ou cristãos católicos ou cristãos simplesmente. Porque se eu for entrevistar a população brasileira, quase que sua totalidade vai dizer assim, eu sou cristão. Mas eu não estou falando de um cristianismo nominal, de uma declaração verbal. A Bíblia fala de algo muito mais além de que simplesmente a declaração. A Bíblia fala do cumprimento da palavra. Por isso que o cristão é aquele que ouve a voz de Deus. O cristão é aquele que, como Moisés, obedece a palavra de Deus. O cristão é aquele que, como Daniel, preste atenção agora, Abraão ouvia a voz, Moisés obedecia ao Senhor, Daniel tinha prazer em cumprir os mandamentos de Deus. Não era algo forçado.
Não era algo que ele dizia assim, eu vou fazer porque é uma determinação, é uma lei e eu vou cumprir. Mas o meu coração não tem prazer nisso. A Bíblia diz que o homem que teme a Deus, o seu coração tem prazer em cumprir as leis de Deus. De Deus. Então, quando Paulo disse assim para mim e para você, que nós devemos ser imitadores dele, como ele foi de Cristo, quando Deus nos incentiva a sermos imitadores dele, como filhos amados, é porque nós podemos. Não é algo vago que está no espaço, no vazio. Não. E nem algo contraditório. É real, é plausível. É algo que eu e você podemos ser e viver. Paulo, ele não só ensinava a palavra de Deus. Paulo vivia a palavra de Deus. Paulo foi responsável por quase a metade dos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros, dos quais Paulo escreveu 13 cartas. E alguns historiadores ainda atribuem que Hebreus possa ser que Paulo também tenha escrito. Se isso realmente for verdade, então são 14, mais um pouquinho da metade de 27 livros, Deus inspirou Paulo. Então, um homem que foi considerado o apóstolo, com letra maiúscula. O apóstolo, o seguidor de Jesus Cristo, o homem que foi chamado por Jesus Cristo e que nos ensina, através dessas 13 cartas, a termos uma vida plena na presença de Jesus Cristo, a termos uma vida de dependência de Deus, a termos uma vida convicta, não só de expressão labial, verbal, ou de conceitos intelectuais, mas de algo interior, que mexe com a nossa estrutura, que vai no âmago, vai no lugar mais escondido da nossa alma, que orienta o nosso espírito, que dá diretriz para a vida. O mundo, isso não é uma invenção minha, ou palavras soltas ao vento. Isso é palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo, a tendência dele, não é melhorar. Infelizmente. Estamos vivendo uma crise grande no Brasil. Esta semana, os noticiários nos informaram que 78% dos brasileiros estão mais endividados. De que os números apresentados da economia do país por grandes economistas não são, na realidade, os números reais. A liderança que governa o país percebe que não dá mais para esconder debaixo do tapete o que já se noticia, o que já se evidencia no dia a dia das pessoas. A Europa está em declínio, com exceção da Alemanha, da Inglaterra, os outros países
estão agonizando numa economia em dificuldade. A China deu uma retração, que é um dos grandes consumidores de nossos produtos. Os Estados Unidos vivenciando esses altos e baixos. Sai um pouco, volta um pouco. Por que tudo isso? Porque os homens deixaram, há muitos anos atrás, de desejarem serem imitadores de Cristo. Hoje o mundo ele é mais arrogante, hoje o mundo ele é mais ganancioso, hoje o mundo ele é mais presunçoso, hoje o mundo ele é mais soberbo, hoje o mundo não tem amor e piedade pelo próximo. E resta a mim e a você, e a tantos quantos assim desejem, não sair dessa palavra. Porque senão o nosso coração vai esfriar. Nós não vamos conseguir perceber, ter o feeling, o sentimento de uma percepção que estamos fora do contexto. O meu desejo, sempre, a minha pregação, dioturnamente, para mim e para você, é que o livro desta lei não se aparte da minha boca e nem da sua boca, porque só assim vamos ser prósperos. Prosperidade nem sempre significa riqueza material, mas significa sempre uma vida na presença de Deus. Paz e bênção para todos. Pastor Inaldo Camelo, A Vida em Jogo, para a RC TV, Canal 27.